Existem canções que não só se ouvem, mas também se sentem no fundo da alma. Não se trata apenas de letras bonitas ou de uma bela melodia. São hinos nascidos da dor, da esperança e da mais pura fé. São canções que surgem nos momentos mais sombrios, quando a decisão de seguir a Cristo não é apenas uma opção, mas um grito desesperado de entrega total. Caro ouvinte, neste vídeo, levaremos você ao cerne de um daqueles hinos que marcaram a vida de milhões de pessoas. Decidi seguir a Cristo. Uma canção que não é apenas um testemunho, mas uma declaração de fé tão poderosa que mudou vidas e inspirou gerações. Iremos revelar os detalhes desconhecidos e as histórias escondidas por trás desta poderosa melodia. E garanto-lhe que, no final desta jornada, a sua fé nunca mais será a mesma. Antes de continuar, dê um gosto neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que enviarmos um novo vídeo. Vamos começar. Há canções que transcendem o tempo e o espaço, deixando uma marca indelével na vida de quem as canta. Estas expressões não são apenas confissões de palavras vazias. Na realidade, estão profundamente enraizadas nas experiências vividas e numa realidade palpável que se reflete em cada nota e em cada verso. Em numerosas congregações, ouvem-se hinos que, embora poderosos em suas letras, carecem da experiência por trás de suas palavras. Fala-se em lançar a semente do Evangelho, mas poucos se esforçam para partilhá-la com seu vizinho mais próximo. Canta-se sobre o trabalho na obra do Senhor, enquanto o espírito de preguiça e negligência se infiltra na vida diária dos crentes. O amor a Cristo é proclamado com os lábios, mas as ações muitas vezes desmentem essa proclamação. Agora, pensando nisso, pergunto a você, querido ouvinte, você conhece a história do hino Decidi Seguir a Cristo, também conhecido como Decidi Seguir Jesus? A letra desta música é um emblema do cristianismo. Mas qual é a sua história? Por que a letra desta música é tão poderosa? O hino Decidi Seguir a Cristo destaca-se como um testemunho vivo de autenticidade e compromisso. Este hino não é simplesmente uma composição musical. É a manifestação de uma vida inteiramente dedicada às palavras que proclama. Cada frase deste hino foi apoiada pela experiência pessoal e pelo sacrifício do compositor, que encarnou, com a sua vida, a mensagem que muitos hoje cantam sem compreender plenamente a sua profundidade. Agora, vamos mergulhar na história deste lindo hino. Uma história que nos leva ao século XIX, na Índia. Um vasto mosaico de culturas, religiões e etnias. Embora o cristianismo tenha começado a criar raízes em certas regiões do subcontinente, muitas áreas permaneceram imunes à influência de novas crenças. Uma dessas regiões era Assam, localizada no nordeste da Índia, um lugar de beleza indomável, com montanhas envoltas em neblina e rios caudalosos serpenteando pelos seus vales. No entanto, por trás dessa beleza natural, permanecia uma sociedade profundamente enraizada em tradições antigas e no politeísmo, que dominava todos os aspectos da vida cotidiana. Esta região era extremamente perigosa para pregar o Evangelho, pois dezenas de missionários foram mortos. A religião local era animista, conhecida como Song Sarek. Esta tribo é hoje conhecida como Ashik ou Mandi, e a língua falada é o Aams. No meio deste ambiente hostil a qualquer influência externa, em 1841, alguns missionários chegaram, como resultado de um avivamento no país de Gales. Estes homens, cheios de compaixão e movidos por uma missão clara, decidiram partilhar o Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que nunca tinham ouvido o seu nome. A tarefa que empreenderam não foi fácil. A sua viagem por aldeias remotas foi marcada por desafios de todos os tipos. A barreira linguística, a ameaça constante de doenças e, o mais perigoso de tudo, a animosidade das comunidades locais. Para muitas pessoas de Assam, estes missionários eram intrusos, estranhos, que vieram desafiar e potencialmente destruir os costumes e crenças que governaram as suas vidas durante gerações. O chefe da aldeia,
Era um homem de grande autoridade e respeito. Sua figura era reconhecida pela sua presença imponente e pelo seu domínio absoluto sobre a comunidade. Ele era o líder indiscutível, o guardião das tradições e o executor das leis que governaram a vida na aldeia durante gerações. Seu rosto, marcado pelas linhas da idade e da experiência, refletia uma mistura de dureza e sabedoria, que inspirava respeito e medo. Desde muito jovem, o cacique foi criado para liderar e proteger os valores ancestrais de seu povo. A sua ascensão ao poder não foi apenas um reconhecimento da sua capacidade de governar, mas também uma confirmação do seu profundo compromisso com os costumes que definiram o seu povo desde tempos imemoriais. Na sua opinião, a estabilidade da aldeia dependia da adesão estrita a estas tradições, e qualquer desvio deste caminho era visto como uma ameaça direta à coesão e identidade da comunidade. Agora, graças ao trabalho de evangelização, Nokseng e sua família tornaram-se membros da tribo Garo. Este homem aprendeu o básico do Evangelho: seguir Jesus e parar de viver no pecado. A notícia da conversão de Nokseng e de sua família foi, para o cacique, um desafio pessoal e um perigo para a ordem estabelecida. Para ele, o cristianismo não representava apenas uma nova religião. Era um símbolo da ruptura que poderia desintegrar os próprios alicerces em que se baseava a sua autoridade. Na sua visão, aceitar uma fé estrangeira era sinônimo de traição e de ruptura com o passado. Por esta razão, o chefe da aldeia ordenou que o convertido fosse preso. Ele então reuniu todas as pessoas na praça principal e disse a Nokseng que, se ele não renunciasse à sua fé, seus filhos seriam executados naquele momento. Com a vida de seus entes queridos em jogo, o homem fez uma declaração que ressoaria ao longo dos séculos. Com uma calma que só pode vir de uma fé profunda, ele respondeu: "Decidi seguir a Cristo. Não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás." Nokseng disse isso porque sabia que renunciar à sua fé significava voltar atrás, viver novamente no pecado, sem seguir Jesus. Aquelas palavras simples, mas carregadas de significado, foram o prelúdio de um sacrifício supremo. Dada a recusa do homem em renunciar à sua fé, o chefe ordenou a execução dos seus filhos. Os olhos de Nokseng se encheram de lágrimas, mas não de medo, e sim de dor misturada com uma firmeza inquebrável. Após a morte dos filhos, o chefe voltou a pressionar o homem. "Renuncie a Cristo e sua esposa viverá", disse-lhe ele. Mas o homem, que já tinha feito a sua escolha, respondeu com forças renovadas: "Mesmo que ninguém se junte a mim, continuarei a segui-lo. Não há como voltar atrás." Assim, sua esposa, companheira de sua vida, foi assassinada diante dele. No entanto, sua fé não foi quebrada. O cacique, surpreso com a fé inabalável do crente, perguntou-se que poder era esse, capaz de fazer um homem preferir a morte de toda a sua família a renunciar a Cristo. Por fim, o cacique, numa última tentativa de fazer o homem se retratar, disse-lhe: "Se você não renunciar a Cristo, você também morrerá." A resposta do homem foi clara e definitiva: "A cruz diante de mim, o mundo atrás de mim. Não há como voltar atrás." Com estas palavras, Nokseng selou o seu destino. Ele foi executado instantaneamente, juntando-se à sua família no martírio. Mas a sua morte não foi em vão. O sacrifício desta família marcou uma virada na história da aldeia. O chefe, chocado com a fé inabalável daquele homem, começou a questionar suas próprias crenças. A firmeza e o amor com que Nokseng e sua família abraçaram a morte por sua fé deixaram uma marca indelével. O chefe então admitiu que havia cometido um erro. As palavras de Nokseng ficaram gravadas em seu coração quando ele disse: "Decidi seguir a Cristo." Por isso, o cacique tomou uma decisão extraordinária. Ele também decidiu seguir a Cristo, entregando sua vida a Jesus. Depois, reuniu toda a aldeia e anunciou sua decisão dizendo: "Eu também pertenço a Jesus Cristo." As palavras do chefe, aceitando Jesus, foram a centelha que acendeu um grande avivamento espiritual, que finalmente levou à conversão de toda a aldeia.
uma grande igreja surgiu naquele lugar, e a glória de Deus se espalhou por outras nações. O diabo quis usar o chefe da tribo para impedir a evangelização, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. Desde então, o Senhor usou esse mesmo homem para espalhar o evangelho de uma maneira extraordinária, cumprindo o que Jesus disse ao declarar que, se o grão de trigo morrer, a sua morte produzirá muitos frutos. Noxeng morreu, mas uma grande multidão foi convertida por causa disso. Tudo isso foi contado por testemunhas oculares aos missionários. A história desta família e da sua fé inabalável espalhou-se para além dos limites da aldeia, chegando aos ouvidos de outros cristãos da região e, com o tempo, para além das fronteiras da Índia. As palavras proferidas pelo mártir tornaram-se o coração de um hino que capturou o espírito de seu sacrifício. Decidi seguir a Cristo, não voltarei atrás. Este hino começou a ser cantado nas igrejas de toda a Índia e acabou se espalhando pelo mundo. Sua mensagem simples, mas poderosa, ressoou em milhões de crentes que encontraram nela uma fonte de inspiração e força para suas próprias vidas. Tornou-se uma espécie de lema para cristãos perseguidos em todo o mundo. Kham, colaborador do Portas Abertas, no Laos, apesar dos riscos que corre por sua fé, ajuda os crentes com apoio espiritual e prático. Decidi seguir a Cristo porque Ele me dá esperança. Eu só encontrei esperança nele, então decidi entregar minha vida a Ele, diz ele. No serviço memorial realizado 2 anos depois, na Igreja de Sião, pelos ataques de 2019 no Sri Lanka, as palavras do pastor foram um poderoso lembrete do trauma que ainda persiste. Devemos também lembrar de todos aqueles que ficaram com deficiência e que ainda enfrentam os efeitos do incidente. Somente Deus pode lhes dar conforto. No entanto, o coro infantil que cantou mostrou a resiliência dos cristãos perseguidos ao entoar "Decidi seguir a Cristo", em inglês e em tâmil. No Nepal, Anisha e suas irmãs cantaram a música como testemunho. Quando aceitaram Jesus, seus pais as colocaram em prisão domiciliar por 6 anos e, finalmente, as expulsaram de casa depois que se recusaram a abandonar sua fé. As irmãs sabem o preço de sua decisão, mas continuam cantando: "Não vou voltar atrás". A perseguição ao Evangelho se espalha cada vez mais pelas nações, aprisionando, torturando e assassinando crentes. Atualmente, mais de 360 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. Estes cristãos perseguidos ao redor do mundo mostram-nos que a fé em Jesus é mais do que uma decisão ou um acontecimento específico. É uma vida de fé que se apega à esperança que nosso Salvador oferece, não importa o que aconteça. Será que nós, pastores e irmãos, estamos realmente dispostos a pagar o preço? Ou estamos no ministério e na fé em busca de conforto? A lista cruel de tantos irmãos, a maioria deles anônimos, que aparece no capítulo 11 de Hebreus, e de tantos outros que hoje são perseguidos sem piedade, nem sempre é percebida nas notícias de interesse geral. Esperamos que os cristãos na Índia, juntamente com muitos cristãos ao redor do mundo, continuem a cantar: "Decidi seguir a Cristo, não vou voltar, não vou voltar. Já deixei a vida antiga, não vou voltar, não vou voltar. Se outros voltarem, sigo a Cristo, não vou voltar, não vou voltar. A cruz na frente, o mundo atrás, não vou voltar, não vou voltar. O Rei da Glória me transformou, não vou voltar, não vou voltar." Quando cantam uma canção tão familiar para muitos de nós, eles nos lembram do preço de seguir Jesus, junto com as promessas e a fidelidade de Deus. Decidir seguir a Cristo não é apenas um hino, é um lembrete do custo do discipulado, um apelo à entrega total e um testemunho da fé inabalável que pode transformar corações e comunidades inteiras. É uma música que, embora simples na letra, carrega na melodia a profunda história de uma família que escolheu Cristo acima de tudo, até mesmo da própria vida. Hoje, este hino continua a ser um cântico de louvor e uma declaração de compromisso para os cristãos de todo o mundo. Cada vez que é cantado,
As palavras daquele mártir anônimo reacendem o fervor e a devoção de quem o escuta, lembrando-nos que seguir a Cristo muda tudo. A história por trás de decidir seguir a Cristo é mais do que uma história de fé. É um desafio a viver uma vida de total dedicação e devoção. Convida-nos a refletir sobre a nossa própria fé e a considerar o quanto estamos dispostos a seguir a Cristo, não importando o custo. Num mundo onde as pressões e as tentações são constantes, este hino torna-se um farol de esperança e um lembrete de que a verdadeira fé não se curva diante da adversidade. Ao recordarmos o sacrifício desta família indiana, somos confrontados com a realidade de que o chamamento de Cristo é radical e transformador. Não são apenas palavras ditas, mas vidas doadas. É um chamado para seguir a Cristo, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, com a certeza de que a recompensa final é eterna. Assim, cada vez que cantamos este hino, não estamos apenas cantando uma melodia. Estamos proclamando a nossa decisão de seguir a Cristo. Uma decisão transformadora que, como esta história mostra, tem o poder de mudar o mundo. A mensagem de Cristo é de esperança e salvação. Ele nos oferece perdão, amor incondicional e a promessa de vida eterna com Ele. Não importa quão grande seja o desafio que enfrentamos, a fé em Jesus nos dá paz e a segurança de que não estamos sozinhos e de que Ele está conosco em cada passo do caminho. Em meio às provações e tribulações, podemos encontrar em Cristo a força e a coragem para continuar. Seu amor e poder transformador estão ao alcance de todos, convidando-nos a decidir segui-lo sem voltar atrás. Caro ouvinte, que esta história e sua mensagem o motivem e fortaleçam no seu dia a dia, lembrando sempre que só Jesus transforma vidas. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima.